Estamos na terceira e última parte da praça. Sabia que há uma empresa portuguesa que é mundialmente inovadora na criação de edifícios em movimento? Sim, edifícios em movimento. Está a dizer, não, eu não acredito. Então veja o que a Rita Belinha tem para nos mostrar. Casas em Movimento é o nome de um projeto que eu diria que é inacreditavelmente genial. Um projeto criado e concretizado por um português. E tal como o nome indica, é isso mesmo. São casas que se movimentam em função da exposição solar. As casas em movimento nasceram em 2012, mas muita gente ainda não conhece este conceito. O que é isto das casas em movimento? É verdade. Nós temos uma tecnologia que desenvolvemos, conseguimos patentear a nível internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, e combina dois movimentos, ou seja, quase o efeito girassol, em que uma cobertura revestida a painéis fotovoltaicos segue o sol, e inclusivamente a própria estrutura também pode fazer esses dois movimentos articulando em cima e a própria estrutura que vai seguindo o sol, garantindo a perpendicularidade dos painéis fotovoltaicos em relação à posição do sol durante todo o dia. Nós conseguimos que Matosinhos acreditasse em nós, que nos cedesse aqui um espaço nobre e que pudéssemos aqui construir a nossa estrutura, o nosso protótipo demonstrador da nossa tecnologia. Nós aqui temos uma maquete à escala 1,50, que reproduz literalmente a casa em movimento de Matosinhos, onde estamos neste momento. Imagino que nós tínhamos esta estrutura, ela pode ter só o movimento da cobertura fotovoltaica, aqui isto simbolizando aqui a preto são os painéis fotovoltaicos. Imagino que de manhã aqui era nascente e ela estava com esta posição. A minha mão simboliza o sol, ela faz este percurso até a hora do almoço, ela baixava e depois virava para este lado. Sempre atrás do sol. Sim. Outra das possibilidades, isto durante o verão, ela cria aqui um alpendre quase como um toldo que protege o sol de incidir nas janelas, ou durante o inverno roda sobre este eixo e expõe as janelas, permitindo que o sol aqueça o interior. E com isso nós temos um ganho na climatização, uma poupança de energia na ordem dos 70%. A casa movimenta-se também em função das necessidades e das rotinas da própria família. Tal e qual. O desenho dessa diversidade espacial teve literalmente a ver com essa minha procura desde o início, que era, eu de manhã, imagino, este módulo é composto pela cozinha e pela casa de banho, este módulo é fixo, literalmente com uma construção convencional, que podia ser inclusivamente em betão, onde permite as entradas e saídas de águas e iluminação, inclusivamente, e eu de manhã tenho uma cozinha com aproximadamente 15 metros quadrados, isto é fixo, e ela vai rodando até à hora do almoço, permite-me a entrada e iluminar a bancada da cozinha com a luz de norte, e ao final do dia a cozinha funde-se com a sala, que é quando a família está reunida e precisa de um espaço maior. Aqui ao lado temos já um exemplo daquilo que poderia ser um resort. Ou seja, nós com estas soluções, uma morfologia mais clássica, mais naif, em que, de forma convencional, com duas águas, em que nós, literalmente, como temos aqui na Casa em Movimento de Matosinhos, colocamos os painéis fotovoltaicos neste lado, porque o outro está em sombra e não justifica, e apenas pode ter um movimento de rotação, ou seja, esta inclinação pode ser ajustada em função do sítio onde é implantado. Quanto mais próximo do Equador, menos inclinado é, quanto mais acima, mais inclinado é, e em função de ela seguir o Sol apenas com um movimento de rotação. Ou seja, de nascente para poente, imaginem, ela pode fazer isto, os 180 graus sempre, para seguir o Sol. No entanto, quem utiliza e quem habita esse espaço é que vai dar essas ordens como quer, em função da vista, da organização interior, em função da sua vontade. Elas, em determinadas alturas, a rodarem todas, fariam isto e permitiam que as pessoas andassem aqui pelo meio. Ao final do dia, ou à hora do almoço, ou quando quiséssemos, elas criavam aqui um espaço privado, em que este espaço só se tinha acesso através destas 4 estruturas. Uma das coisas que incluímos a posterior, ou que fomos acrescentando e identificando como tecnologias que podiam ser integradas na nossa, com a cadeia de valor que faz parte, é inclusivamente a possibilidade, através de um smartphone, nós conseguirmos subir os stores, abrir a porta, escolher a iluminação e, inclusivamente, e aí somos únicos, dar ordens à casa para ela se posicionar na orientação ou na organização interior em função daquilo que nos apeteça naquele momento. Para terminar, vamos então ver mais uma vez a casa em movimento, pode ser? Com certeza, será um gosto.
Enquanto víamos a reportagem, eu e o arquiteto Manuel Lopes já estávamos aqui na conversa sobre detalhes incríveis que estas casas podem oferecer. Em primeiro lugar, este é um produto patenteado português para o mundo inteiro. Uma salva de palmas. Manuel, este é um trabalho longo, que levou quanto tempo a consolidar-se e a transformar-se nisto que já vemos? O processo, o período de investigação e desenvolvimento, estamos aproximadamente em 7 anos. 7 anos. 7 anos, exatamente. Com este reconhecimento internacional recente? Sim. Recentemente conseguimos a patente nos Estados Unidos e depois, a partir dessa, conseguimos já no Chile, na Nova Zelândia, entre outros, mas num total de 77 países. Portanto, o nosso objetivo é comercializar de Portugal para o mundo. 100% português. 100% português, exatamente. Este produto. Tal e qual. Porque a equipa que ajudou a compor é toda portuguesa e... Também. Também, não é? Também. Eu comecei a desenvolver esta tecnologia ainda enquanto casa em movimento, que seria construída na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, no âmbito do projeto Lidera, e depois participamos num evento que é Solar Decathlon, Solar Decathlon Europe, que é o maior evento de casas inovadoras sustentáveis do mundo. Sim. Tivemos em representação do país e da Universidade do Porto. Certo. E apresentamos literalmente uma habitação. Nessa altura, o interior era todo ele em madeira, fizemos várias demonstrações e de 23 selecionadas no mundo, apenas 17 conseguiram construir. Nós fomos uma. Curiosamente, tínhamos submetido uma candidatura em copromoção com, na altura ainda existia a Ótimos e o Laboratório Sim. Nacional de Energia e Geologia, que não foi aprovado. Mas orgulhosamente levantamos a bandeira e conseguimos envolver o SEI empresarial que nos ajudou a construir essa casa à escala real. Posteriormente a isso, estamos a falar já próximo de... Isso foi em 2012. Próximo de 2014 conseguimos então o apoio de mais um investimento de 800 mil e construímos... Euros, exatamente. E acrescentamos o upgrade que permite a rotação. Portanto, em Madrid só fazíamos um movimento mais simples. E conseguimos depois demonstrá-la e construí-la junto ao edifício transparente no Porto. 180 graus. 180 graus, para seguir o sol também e organizar o espaço interior em função da rotina do utilizador, seja ele enquanto habitação. E o que aqui vemos é a possibilidade de se construírem prédios onde os apartamentos podem rodar consoante a vontade do proprietário. Tal e qual. Nós, na fase, como eu disse há pouco, na fase inicial, o propósito era construir uma habitação, uma casa em movimento, que seguia ao sol só. Sim. Verificamos que a nossa tecnologia se aplicava não só à habitação, como à arquitetura, e com isso percebemos que podíamos organizar desde um módulo com uma casa convencional, em que nós... Sim, o módulo pode ser diferente, não é? Exatamente. Ele roda e segue o sol com os 180 graus, ou organizamos estes módulos de forma a que ela seja na horizontal, não é? Exatamente. Ou organizado na vertical, que o último piso pode rodar e seguir o solo, produzir energia e alimentar as frações inferiores. E os inferiores podem, e essa é a grande vantagem da nossa tecnologia também, é orientarem-se de forma sazonal. Durante o inverno nós orientamos as janelas para o sol e aquecemos o interior e temos uma poupança bastante significativa, na ordem dos 70%. Não sou eu que digo, é o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Sim. E depois, durante o verão, viramos-lhe as costas, ou seja, impedindo que o calor entre e por isso mantemos a casa mais fresca. É autossustentável. Ela produz a energia suficiente para os seus gastos. Exatamente. E ainda pode produzir para... Tem excedentes, ou seja, a casa que nós temos, ou a estrutura, o protótipo demonstrador da nossa tecnologia que está em Matosinhos, junto à Câmara, com uma parceria com a Câmara de Matosinhos, num espaço nobre, produz aproximadamente 25 mil kWh ano. Isto quer dizer que ela produz para ela própria e para seguir o sol e para as suas necessidades energéticas no interior. As imagens estamos a ver. E para mais 5 T2. Consegue produzir energia exatamente, solar, só. Já há possibilidade de estar à venda? Nós identificamos uma estratégia, inclusivamente com a nossa cadeia de valor, ou seja, temos várias entidades portuguesas e também internacionais, mas estão cá em Portugal, com o propósito de construirmos os nossos produtos, que podem ser um resort, por exemplo, composto por vários módulos ou bangalôs, em que estão distribuídos numa determinada propriedade. Sim. E que, com o objetivo de permitir experienciar ao utilizador, às pessoas, não só os portugueses como os turistas internacionais, que tenham uma experiência numa habitação do futuro, que seja amiga do ambiente e cujo propósito, e que nós temos inclusivamente investimento, já há vários investidores, não só a nossa cadeia de valor que investe porque acredita em nós, com o objetivo de fazermos literalmente de Portugal
tal como vemos aqui o mapa, uma montra de soluções inovadoras, diferenciadoras, amigas do ambiente. país para o mundo. Do país para o mundo, literalmente. Manuel, estou estarrecido. Eu queria uma casa destas já. Pena é que ela ainda não esteja a preço convidativo. Estará, eventualmente. Estará no futuro. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Podem ser duas. Muito obrigado. Se tiverem perguntas para fazer ao Manuel, depois o Manuel responderá com todo o gosto. Sim, Sónia.